Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amados, hoje é um dia de ceia do Senhor, um culto diferenciado, um culto aonde nós celebramos a morte do Senhor até que venha. É um culto em que todos os membros da igreja precisam estar. Todo o staff da igreja, os obreiros precisam estar. E que nós incentivamos você a se fazer presente. Todo culto é importante, todo culto é importante. Mas a ceia do Senhor é aquele momento de renovação. É aquele momento de confirmação. Nós já não fazemos todos os dias e poderia ser feito? Claro que poderia ser feito. No começo da igreja primitiva, inclusive, eles assim o faziam. Mas perceba que tudo aquilo que nós fazemos de uma maneira costumeira, às vezes cai na banalidade. Então nós deixamos para fazer em um determinado momento, onde há um ajuntamento e aonde viemos para fazer este ato, que é o ato da ceia. Todavia, antes de nós passarmos para a ceia do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, mas que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos aqui. Tem a ver também com o momento que nós atravessamos a nível de nação, a nível de 2024. E eu quero falar um pouquinho sobre pressões. Como enfrentamos as pressões? Nós temos vivido um tempo em que as pressões têm aumentado na vida das pessoas. Pressões em todas as áreas. Quando nós pensamos dentro de uma área social, as próprias redes sociais auxiliam a ver essa pressão. Nós estamos em busca de uma imagem ideal. E por estarmos buscando a imagem ideal, gera constantemente uma comparação, que gera pressão. Estar presente nas redes, ser influente, conseguir ser relevante, está levando cada vez mais as pessoas a viverem pressões. A pressão de ser perfeito, a pressão de conseguir o que o outro conseguiu, a pressão de chegar em um determinado objetivo. São pressões do mundo social. Existem as pressões econômicas, que é uma busca incessante, que gera ansiedade, que gera estresse, porque precisamos ter, porque precisamos alcançar. E isso não está só relacionado a um momento econômico difícil que nós vivemos. Isso por si só já gera pressões, mas a própria necessidade que nós temos, e às vezes influenciados pela pressão que eu acabei de falar, a pressão social, em eu ter mais,
em eu oferecer mais, porque o filho do outro tem, meu filho precisa ter, porque a minha esposa pediu, porque a outra tem, ou eu quero, porque o outro comprou. E tudo isso vem gerando pressões. E as pressões do âmbito social atingem, nos trazendo pressões dentro da área econômica. Não aprendemos mais a viver bem com o que temos. Estamos sempre insatisfeitos por ter mais. Ter mais é errado, pastor? Não. Desde que isso não roube quem você é de verdade. Que isso não destrua quem você é de verdade. Então existe essa pressão da área econômica e existem as pressões emocionais. E as pressões emocionais, elas podem estar vinculadas a determinadas coisas que já aconteciam dentro de nós e que talvez nós mesmos não estávamos compreendendo, que de repente suscitam dentro de nós, que de repente aparecem e começa a gerar uma pressão e nós não sabemos qual é o gatilho disso. A psicanálise ensina que muito do nosso comportamento está ligado a conflitos internos, conflitos que já existem dentro de nós, porque as pressões de fora ativam feridas internas, não resolvidas, que causam sofrimento. Coisas que já existem dentro de nós, não resolvidas, e que uma pressãozinha externa simplesmente faz explodir. Coisas que pela vida nós passamos, mas nunca resolvemos. Sabe aquele negócio que a gente diz, vamos jogar uma pá de terra em cima disso aqui, vamos enterrar isso aqui, e está tudo resolvido. E a pressão vem e faz aparecer. É como alguém que pegou uma pequena rama. Quem aqui já foi da agricultura, né? Você pega um pequeno ramo de mandioca, aipim. Como é que se planta? Você pega uma raminha, coloca ela no chão e passa para em cima. Se existe uma coisa fácil de fazer, é isso. Esse algumas vezes foi o meu trabalho. Só passar o pé em cima, jogar, alguém vinha abrindo o buraco, a gente só colocava ali, ó. É o que muita gente anda fazendo na vida. Joga, passa o pé em cima. Mas tem esse negócio aqui, passa o pé em cima. Só que o que acontece depois de alguns meses, quando você volta lá? Aquele negócio cresceu e saiu da terra, já está aparecendo. Aí você pensa, não, vamos arrancar isso aqui. Coloca a mão para arrancar, você consegue arrancar assim de primeira? Às vezes não. Às vezes você vai perceber que aquilo cresceu. Não cresceu só para cima mostrando, ei, tem alguma coisa aqui. Cresceu para baixo em forma de raiz também. E às vezes quando a gente ia arrancar, nós não conseguíamos arrancar sozinhos, como crianças. Tinha que pegar uma enxada e ir tirando para arrancar, porque a raiz tinha crescido e estava enorme. Assim também existem alguns sentimentos dentro de nós, alguns problemas que nós não resolvemos. A gente passa o pé em cima e deixa, e aí chega um momento que nós não conseguimos mais lidar, porque a raiz cresceu, a raiz de amargura cresceu lá dentro. Existem algumas pressões que acontecem, e elas nem são aquela pressão toda, mas elas ativaram alguma coisa que nunca foi resolvida dentro do seu coração. Então, porque alguém um dia te feriu em determinada área, qualquer coisa que pareça isso agora, faz com que você ative feridas antigas. E você começa a viver uma loucura, pensando que na igreja vai acontecer a mesma coisa. Olha só, é sempre assim, eu sempre sou deixado de lado, eu sempre sou colocado para escanteio, as pessoas não me valorizam. Isso aconteceu lá na tua velha vida. Não quer dizer que isso vai acontecer agora, mas talvez aquilo que você nunca resolveu na sua vida, faz com que você sempre pense que está vivendo a mesma história de novo e de novo. Pressões familiares, pressões no trabalho, pressão da mídia, dos meios de comunicação, pressão das pessoas ao teu redor, e mesmo que pessoas sejam diferentes, cada um de nós processa as coisas diferentes, mas o mundo tenta nos uniformizar, dentro de uma mesma pressão, e faz com que começamos a ter o mesmo comportamento, começamos a ter o mesmo tipo de doença, começamos todos a sofrer de um negocinho chamado ansiedade, que transforma-se numa depressão, que se transforma em você dependente de remédios, que transforma-se em você completamente entregue e doente. As pessoas diferentes e a beleza do mundo é a diferença. Daqui a pouco todos estão iguais. Quando eu olho para Cristo,
eu vejo Jesus vindo à terra e sofrendo pressões da mesma maneira que nós sofremos. A Bíblia diz que ele foi provado em todas as coisas, sofreu pressão de forma tão intensa que chegou a suar gotas de sangue. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 22. Eu gostaria de ler com você esse texto, Lucas 22, 39. Se você tiver seu aplicativo, quiser acompanhar, em muitos aplicativos você consegue inclusive destacar, né? Quando você vai fazer a sua leitura, você já percebe que por ali você já passou, já fez essa leitura, quando você destaca. Então, Lucas capítulo 22, versículos 39, quero ler com você até o 46, eu vou ler na versão NVI. Lucas 22 e 39. Olha o que o texto diz. Eu já vou para frente, que hoje nosso culto de ceia é um pouquinho mais cheio, né? Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos seus discípulos. Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém. Até aqui o texto. Nas pressões, no momento das pressões, Jesus ia orar. Mas é interessante de que ele não ia orar apenas no momento da pressão, que é uma coisa que nós até fazemos. O texto começa dizendo: como de costume. Significa dizer que o costume de Jesus era orar. Ele tinha o seu tempo de oração. Era de costume dele fazer isso. Jesus não foi apenas se entregar à oração, Jesus não foi fazer uma busca, simplesmente que, não, agora, aqui a treta está difícil, eu sou obrigado a orar. Não, sou obrigado a ir para o joelho porque o meu marido disse que vai embora. Não, eu preciso orar porque a mulher enlouqueceu. Está dizendo que vai para a casa da mãe dela. Agora eu sou obrigado a orar. Como de costume. Jesus já tinha uma prática de oração. As pressões nos levam à oração também. Claro que elas levam, e a gente vai até com mais afinco. Mas precisa ser algo de costume. Precisa ser uma real busca. A sua pressão era em relação ao cálice da morte. Ele estava vendo, ele sabia o que iria passar. E ele está dizendo: Senhor, se possível. No entendimento teológico, Jesus sabia que lá na cruz, depois de ter apanhado, ser cuspido, chicoteado, pregado naquela cruz, ele ainda teria um momento que seria o pior momento para ele. Jesus, pastor, o pior momento não são os cravos na mão, não é a coroa de espinhos, não. O pior momento para Jesus foi quando ele olhou esse cálice e ele entendeu que o cálice seria a separação de Deus. No momento em que Deus e ele cortariam os laços, no momento em que ele depois gritaria na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus no sentido de não estou mais contigo, mas naquele momento haveria um corte. Por quê? Porque os pecados do mundo estavam todos em Jesus. O pecado e Deus não tem relação, e Jesus sente aquilo que nós ignoramos: a separação de Deus. Quando eu deixo Deus, eu deixo a casa de Deus, quando eu não oro, eu não busco, eu começo a viver uma vida mundana qualquer e deixo Deus de lado, isso
aparentemente não me afeta, nós não ficamos, que saudade do Senhor, porque talvez nunca vivemos de verdade. Em algum momento da trajetória, quando estamos afastados de Deus, começamos a sentir isso, talvez até pelas pressões. Mas Cristo mesmo antes de viver, quando Ele soube, então aqui vão me bater, aqui vão me chicotear, isso aqui vai doer, o que é, Pai? Você vai se separar de mim? Em todo o tempo aqui eu estou apanhando, mas eu estou ligado em Ti. Tu estás comigo, eu sinto a Tua presença. Quer dizer que aqui eu não vou sentir mais a Tua presença. Quer dizer que neste momento vai ser cortada a nossa relação. Se possível, passa de mim esse cálice. Sabe, que todos nós consigamos um dia chegar neste ponto, num ponto de ser tão apaixonados por Deus, a ponto de dizer, não quero, eu não posso ficar sem a Tua presença, eu não posso ficar sem Te sentir, como os salmistas escreviam em seus salmos, como uma corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, como um apaixonado, que não vê a hora de ver o Seu amor, de encontrar a sua amada, como um marido apaixonado que não vê a hora de chegar em casa e abraçar a sua esposa, beijar os seus filhos. Porque ele está uma semana fora? Não, porque ele está trabalhando e está voltando para casa, mas já tem o desejo. Por quê? Porque é um amor verdadeiro que está ali. Cuidado, porque nós facilmente nos acostumamos com as coisas e nós simplificamos aquilo que nunca deveria ser simplificado. Com Deus é da mesma forma. Jesus tinha uma relação com Deus tão tremenda, mas ele, no momento em que ele deparou-se de que ficaria separado do Pai, essa pressão foi demais sobre ele. E ele disse, eu preciso orar, e eu não preciso apenas orar, eu preciso de amigos. É interessante que ele traz isso para os seus discípulos agora. Muitas vezes Jesus foi orar e foi sozinho, muitas vezes, você vai ver na Bíblia. Mas aqui ele disse, vem orar comigo. Ele traz os discípulos para orar com ele, porque ele estava precisando de intercessão, ele estava precisando ser rodeado de auxílio. E se Jesus faz, sabe, é tão lindo isso aqui, porque Jesus, sendo quem Ele é, sendo Deus, Ele está trazendo os amigos junto para orar com Ele. Aí no momento em que Ele está carregando a cruz, Ele chama um sirineu para ajudar Jesus. O que Jesus poderia dizer? Não precisa botar a mão aqui, não, bota a mão na minha cruz, ela é minha. Ele fez isso? Não, né? Ele aceitou ajuda, certo? Por que você não aceita então? Por que você não aceita ajuda? Por que você não aceita dividir com os teus amigos que você precisa de oração? Por que você não traz alguém para orar contigo? Por que você não permite que alguém te auxilie com a tua cruz? Percebeu já como nós queremos ser melhores do que Jesus? Sabe, se Ele com toda a humildade aceitou ser rodeado de amigos, mas porque, não, eu preciso me isolar. E aí nós sempre usamos alguma coisa para dizer assim, quando eu precisei ninguém estava lá por mim, agora também vou ficar aqui, não vou falar para ninguém. Já me traíram. Nós sempre temos uma história, né? Eu não confio, porque um dia eu abri minha vida e depois... Nós sempre teremos uma história que cai exatamente naquilo que eu falei da análise psicanalítica da coisa. Nós sempre estamos amparados em alguma ferida que já aconteceu e que nunca foi curada, e que a pressão externa do momento aciona aquilo. Você precisa de amigos e até tem o ímpeto de buscar, mas daí diz, não, porque um dia já me feriram, porque um dia já me traíram, porque um dia tudo aquilo que você não resolver dentro do seu coração vai te pegar ali na frente, vai voltar, essa raiz vai crescer e vai impedir o teu caminho, você vai ter que arrancar ela, e quanto mais tempo demora, maior ela fica para ser arrancada, maior ela fica. Jesus já tinha tomado pedrada, Jesus já tinha escutado coisas dos discípulos que não precisava escutar, já havia sido negado, não apenas por Pedro, né? Eu quero que você imagine toda a trajetória de Jesus, quantas pessoas que Ele auxiliou e que depois estavam lá do outro lado, o lado do inimigo.
Ele sabia que ele viria a ser negado ainda, seria traído ainda. Ele sabia de tudo isso. Mas ele diz: vocês podem orar comigo, vocês podem vir comigo, vocês podem ter um tempo de oração comigo. Algumas vezes as pressões que nós vivemos, elas são inevitáveis. Tem pressão que é inevitável, meu irmão. Você está vivendo, você está respirando aí? Tem pressão que é inevitável. Ela faz parte da vida. Pastor, o diabo está lá em casa, eu fiquei doente, estou com uma gripe. Cara, você está vivo, você vai pegar gripe. Não é o demônio. Às vezes nós cooperamos com as pressões, sim. Vou usar o exemplo da gripe. A gripe está aí para ser, contraída por qualquer um, certo? Fato da vida. Mas tem gente que não come bem, não se cuida. Aí o que acontece com a sua imunidade? Ela vai lá embaixo. Estou falando aqui de biologia, estou falando aqui de ciência. Tua imunidade não vai lá embaixo? Aí nem é época de gripe, você está com gripe. É o diabo? Não, é você que não se cuida, que não come direito, que não se fortalece, que não vê como é que estão as tuas vitaminas, não tem cuidado de ti. Então existem pressões que elas são normais, elas vão acontecer. Tem outras que nós cooperamos com elas, porque eu não precisava estar vivendo isso, mas eu promovo as minhas próprias pressões. Meu Deus, lá em casa é uma guerra, pastor, é uma brigaceira, é uma coisa. Será que essa pressão não é causada por mim? Porque às vezes alguém chega e começa a falar mais alto, mas não cala a minha boca mais, menino. Fala alto comigo aqui. Como é que você respondeu, meu irmão? Eu respondi como homem tem que responder. Machão. A mulher arrumou as malas, está indo embora. Aí tudo, aquele status, caiu por terra. E agora ele está rastejando atrás, pedindo perdão. Por que não age diferente antes? Algumas pressões nós promovemos. Algumas pressões nós, com a nossa falta de senso na nossa língua, promovemos. Quantas palavras que nós soltamos e causamos pressões sobre nós mesmos. Quantas vezes por não cuidar de nós. Quantas vezes por não ter sabedoria. Então existem pressões que elas são resultados das nossas escolhas erradas que fazemos. Existem outras que elas vêm porque Deus está permitindo elas. E se Deus está permitindo elas, juntamente com a pressão vem uma certeza. Aquilo que está escrito lá em Coríntios: não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis. O mesmo Deus que está permitindo a pressão é o Deus que sabe o quanto você pode suportar, e Ele está ali contigo no processo. Jesus sabia tanto que o processo tinha sido permitido pelo Pai, que Ele diz: mas seja feita conforme a tua vontade. Ou seja, Senhor, tu sabes até onde eu aguento. Sabe, tu colocou esse peso aqui, para quem está aqui fazendo academia, eu acho que eu não aguento. Mas se tu está dizendo que eu aguento, eu vou. Eu consigo suportar um pouco mais. Sabe, quando o pai delega para o filho algo, o pai sabe a capacidade que o filho tem. Nós é que não gostamos de ser provados. Nós que não gostamos das pressões. Mas são as pressões que nos levam além. É a pressão de um arco vindo para trás que impulsiona a flecha a ir mais além. Menos pressão, menos distância. Quanto mais pressão, mais distância. Você consegue compreender isso? Que toda a pressão que você está sofrendo neste momento, do Senhor puxando você para trás. Nós queremos ir para frente, mas nesse momento parece que Deus está te puxando para trás. Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. E você está indo para trás, e está indo para trás, e está indo para trás. O que você faz enquanto está indo para trás? Permaneça firme.
Mesmo que pareça que Deus está puxando você para trás, as situações estão puxando você para trás, se você está firme no Senhor, em algum momento essa flecha será lançada e você vai alcançar o alvo, aleluia. Você vai atingir aonde Deus sonhou que você chegasse. Isso vai acontecer. Precisa estar ajustado. Eu sei que tem adultos aqui hoje que um dia foram crianças que brincaram com isso. Seja com uma funda, né? Estilingue, Schleuden, como é que você chama isso aí? Ou o arco, alguns chamam de cetra, é isso? O que acontece quando a gente dava muita pressão? Às vezes a flecha começava a dançar. Na funda, se você puxava muito e a tua mão não fosse firme, aquilo tremia tudo. E é grande chance de acertar o próprio dedo, né? Tem um monte de gente que teve uma recordação agora. Ai meu Deus, é verdade. Meu irmão, se você não tiver firmeza na hora da luta, você não vai atingir o alvo. Se você não tiver firmeza na hora em que você estiver sofrendo a pressão, você não vai chegar onde Deus sonhou que você chegasse. Você precisa ter firmeza. Você precisa ter consciência de que precisa suportar este momento. Por quê? Porque essa pressão que está tentando promover você, levar você além, ela também pode promover tentação. Como é isso, pastor? O texto que eu li com você, Jesus estava falando com os seus discípulos e ele disse: levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Se você não souber lidar com a pressão que você está vivendo, você vai ter uma tentação de fugir, de sair, de abandonar, de reclamar, de murmurar. Quando você não passa pelo processo inteiro, quando você não entende o processo, você pode corromper o processo. Quantas pessoas que caíram em tentação de abandonar tudo, porque não souberam sobreviver à tentação, à pressão. A pressão vem, não, eu não quero mais viver isso aqui. Isso aqui só pode ser homem fazendo. Não, isso aqui é coisa do pastor para cima de mim. Não, isso aqui é coisa do fulano. Por quê? Eu não entendo o momento que eu estou vivendo. Claro que eu preciso fazer uma autoanálise. É sábio fazer. Porque eu andei falando mais do que devia, porque eu ando machucando as pessoas, aí eu estou vivendo pressão, dizendo assim: ai Senhor, até quando? Eu sei que tu vai me levar até o alvo. O teu alvo não é outra coisa a não ser o chão. Eu preciso fazer uma autoanálise. Tem um monte de gente fazendo errado, esperando que tudo se conserte ao seu redor. Ontem era 7 de setembro, né? E eu me lembro que quando criança, nós ensaiávamos o agosto inteiro, começava no final de julho, e grande parte do que nós ensaiávamos era para que na hora que o bumbo batesse, o nosso pé direito estivesse no chão. Então tá lá, e depois todo mundo perfilado, marchando, todo mundo certinho. Mas sempre tinha um que estava bem doido, de qualquer jeito, e olhando para o lado e pensando, né, quando é que esse pelotão todo vai marchar certo? E às vezes a mãe lá dizendo: meu Deus, só meu filho, olha só, e ninguém faz certo. Porque tem sempre os apoiadores de quem está errado. Você sempre vai encontrar um apoiador. Sempre vai encontrar alguém que te promove. Isso não, é assim mesmo, está certinho. Vai, continua. Continue. Sempre vai ter. Quantas vezes nós estamos marchando errado, esperando que todo mundo se conserte ao redor? Não, é porque é o Brasil, não é porque é a igreja, não, é porque fulano, é porque esses obreiros, é porque isso, é porque aquilo. Não, eu estou certo. Eu preciso me analisar. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso saber. Sabe? Não, porque isso sempre acontece comigo. Cara, quando a gente começa a dizer, não, porque isso sempre acontece, porque se sempre acontece, talvez não tenha a ver com o outro. Você já mudou de ambiente, você já mudou de casamento, já mudou com tudo, mas continua acontecendo a mesma coisa? Será que a peça fundamental de tudo isso não sou eu? Não é?
Não, pastor, ninguém me entende, minha família não me entende, meu marido não me entende, fulano não me entende, meu patrão não me entende, ninguém me entende. Precisa ter uma análise. Se de repente, não sou eu, que preciso compreender o meu momento. Então eu estou esperando que essa pressão me lance para o alvo, mas ela nunca vai me lançar para lado nenhum. Por quê? Porque eu preciso de ajuste. E até porque se Deus me lançar da forma que eu estou, eu vou encontrar um lugar que eu não deveria encontrar. Guarde isso no seu coração. Você continua na pressão, porque se Deus soltar essa pressão da forma como está, eu não quero mais me demorar muito, mas eu digo para você, Jesus conseguiu enfrentar a pressão porque ele tinha uma visão profética. Ele sabia quem era Deus e o que Deus podia fazer na vida dele, então ele permaneceu firme. Eu vou continuar aqui, eu vou permanecer. Jó, no livro de Jó, passou pressão ou não passou aquele homem? Passou. Constantemente estava dizendo para ele desistir. Os amigos ao redor tentando provar de que ele estava errado. Chega um momento em Jó 13:15 que ele diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele, eu não vou sair da posição, eu vou permanecer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e há de ser que ele se levantará do trono, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou permanecer, eu vou ficar, eu estou nele. Segunda coisa, tem um lugar de oração, gente. Tem um lugar de busca, tem um lugar onde você se derrame, tem um lugar onde você busque o Senhor. Não existe cristianismo sem oração. Terceira, esteja cercado de pessoas que ajudem na pressão. Pastor, mas Jesus não tinha essas pessoas não, mas ele chamou mesmo assim. Será que ele não sabia com antecedência? Mas ele chamou da mesma forma. Ele buscou da mesma maneira. Algumas vezes você vai chamar pessoas e não vai dar certo. Você vai compartilhar e vai dar errado. Mas não desista das pessoas. Se Jesus desistisse de você, onde você estaria agora? Aonde nós estaríamos se o Senhor desistisse de nós? Ele não desistiu. E se Ele não desistiu, então não desista. Continue acreditando, continue buscando. Nós precisamos buscar poder. Se as pessoas não puderem te ajudar, mas você permanecer firme, a palavra do Senhor, ela sempre tem uma resposta. Apareceu-lhe então o anjo do céu e o fortalecia. Os discípulos não estavam dando conta de orar. Nem todo mundo vai conseguir lidar com as suas pressões. Tem pessoas que você ajudou na pressão delas e que não tem capacidade de te ajudar na tua pressão. Vai acontecer. No momento que você está sendo pressionado, não vão dar conta, não vão entender. E está tudo certo, porque se você permanecer, a Bíblia diz, e o anjo do Senhor veio e lhe fortalecia. Deus vai mandar ajuda de algum lugar para você. Deus vai mandar auxílio de algum lugar para você. Deus vai mandar resposta de algum lugar. Agora permaneça na posição, porque a resposta vem para a posição onde você deveria estar. E se você sair da posição, a resposta chega e você não está lá. Precisa permanecer na posição. Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Diz a palavra em João 16:33. Todos nós vivemos pressão. E agora eu quero que você só imagine, e então nós vamos orar. Uma panela de pressão. Nós usamos panela de pressão. E por que nós usamos uma panela de pressão em casa? Essa panela, ela é preparada para pressão? É. Por que nós colocamos, sei lá, feijão ali, a carne, principalmente, né? Porque nós queremos potencializar a ação que o fogo causa naquele alimento. Então uma coisa que ficaria por várias horas, na panela de pressão fica por minutos. Significa dizer que a pressão, ela apressa o resultado, não é isso? Quantas vezes você pediu pressão sem saber? Senhor, eu quero logo. Senhor, bota na pressão então. Jesus, eu quero a minha bênção logo, Senhor. Eu não aguento mais esperar. Bota na pressão. Aí bota na pressão. Não, Senhor, eu não quero essa pressão, não quero. Foi você que pediu. E se você está na pressão,
aguenta um pouco mais. E saiba que toda panela de pressão tem uma válvula de escape, porque não vai aguentar pressão demais, então sempre tem um... Quando você ora, quando você busca, e às vezes não consegue nem falar, é você diante do Senhor. Já não teve vezes que você orou assim? Que não saiu a palavra? Você queria dizer, Deus tem misericórdia, você... Era você chorando na presença de Deus e a pressão saindo. Naquele dia não teve palavra profética, naquele dia não teve ninguém botando a mão na tua cabeça, não teve ninguém te dando o abraço no final do culto, mas você saiu melhor e sem tanta pressão quanto você chegou. Por quê? Porque você começou a orar e a pressão começou a sair. Só vai ficar o necessário para fazer a obra que precisa ser feita na sua vida. Daqui a pouco o próprio Senhor vem e eles colocam água sobre a panela de pressão. Rapidamente a pressão vai saindo, e aí abre-se a panela, e quando se olha para o resultado, se você quiser sair antes da pressão, a carne ainda vai estar dura. Tem um monte de gente com a carne dura, e a carne dominando, a carne mandando em você. Mas quando você permanece na pressão, no tempo que o Senhor determinar, a carne vai estar dominada por completo, e você vai ter a vitória. Coloque-se de pé por gentileza comigo, aleluia.